pessoal, eu sou o André, vou estar mostrando aqui um programa que eu fiz com os paradigmas de orientação a objeto. O programa foi feito em Java e consiste numa loja de carros onde dá para cadastrar clientes, vendas, veículos e pesquisar também. Então vamos lá, esse daqui é o diagrama de classes, né? Aqui dá para você ter uma ideia melhor, é mais simplificado, pois não tem tanto detalhe de cada classe. Pessoa é uma classe mãe para funcionário, fornecedor, cliente. Veículo é uma classe mãe para vendas, motocicletas e carro. Recursivamente também é para moto elétrica, porque moto elétrica herda de moto, e para carro elétrico também, porque carro elétrico herda de carro. Ambas as elétricas aqui têm implemento interface veículo elétrico. Aqui é um diagrama um pouco mais detalhado, que tem as classes e tudo mais, o tipo de classe, o tipo de dado, de atributo. Eu fiz esses UMLs no programa StarUML e agora eu vou estar mostrando aí, né, o programa rodando aí para vocês. Bom, basicamente, primeiro de tudo é a classe veículo. A classe veículo é uma classe abstrata que tem esses parâmetros, esses atributos que são passados como parâmetro para todas as classes que vão herdar aí veículo. Então tem modelo, ano, cor, placa, chassi e valor, é tudo que o veículo precisa. Objetos de setter e o método abstrato calcula valor. Vindo aqui para cá, o carro vai estender de veículo, então vai ter todos os atributos lá, que é modelo, ano, cor, placa, chassi e valor através da herança. Ele tem o número de portas, que é o atributo que ele tem, que dá classe carros mesmo, atributo único de carro. E ele tem o cálculo valor, que vai aumentar 10% no valor para obter assim, o valor de compra do carro para o de venda. Aqui eu fiz o método toString para printar o carro, né? Printar os atributos do carro de maneira que o usuário consiga ver com maior facilidade. E bom, esse toString eu fiz em todas as classes. A classe motocicleta, que é igual à classe carro, só muda esse parâmetro aqui, né? Esse atributo aqui. E estende de veículo também, calcula o valor da mesma maneira, do mesmo valor. Aí então eu tenho a interface veículo elétrico. Essa interface ela vai implementar aqui na moto elétrica, né, que só vai ter esse método aqui, que é get autonomia mesmo, é bem simples. Então a classe moto elétrica vai estender de motocicleta, então tudo que tem aqui na motocicleta vai ter na moto elétrica, e ela vai implementar aqui o veículo elétrico. O veículo elétrico é esse método aqui de get autonomia, e ele tem o override justamente por possuir essa reatribuição, né, no método, essa sobrescrita. O polimorfismo que acontece no calcula valor também, né, que é o método da classe abstrata. Aqui ele vai ter um comportamento diferente, ele vai ser 1.2, então vai ser 20% maior do que o valor da moto normal. Então o preço de venda é 20% maior que o valor, toString igual em todas as classes que eu falei. Mesma coisa para carro elétrico, não tem diferença nenhuma da moto elétrica para carro elétrico. Bom, agora vamos aqui para a classe vendas. A classe vendas é um pouquinho mais trabalhada, ela vai estender de veículos porque a gente vai vender veículo, então eu passo aqui todos os parâmetros do veículo para estar realizando a venda. Eu criei uma variável id contador para contar o número de objetos criados e assim obter um id automático incrementado de forma automática. Então basicamente no construtor, toda vez que crio um objeto, eu adiciono um contador e passo esse contador como eu faço o ID receber esse contador no estado que ele está. Então se criar um objeto vai ser 1, se criar 2 vai ser 2, se criar 3 vai ser 3 e assim vai o ID. Aqui eu fiz tem aqui também um booleano e o calcula pagamento. O calcula pagamento eu uso essas duas variáveis justamente para fazer o método calcula valor. O calcula valor aqui eu coloco double, crio o método, né? Faço o calcula pagamento receber o valor.
O pagamento a prazo, se ele for verdadeiro, no caso no main eu vou explicar isso para vocês, ele vai pegar o valor, né, que está aqui no cálculo do pagamento e vai somar 1,05, que é o juros o inicial. E para cada mês ele vai adicionar 0,01, que vai ser cada mês ele vai adicionar 1% de juros. Então se o cliente parcelar em 12 vezes, vai ser os 5% inicial mais os 12 de juros, então vai dar 12%. E aqui é um for para pegar esse double juros aqui e calcular, né, o número de juros aí todas as vezes, todos os meses. E aqui eu retorno o cálculo do pagamento, que é esse valor aqui que vai acontecer todo esse código. Beleza, toString, nada de novo. Aqui eu tenho uma classe que chama loja de carros. Essa classe loja de carros é uma classe que vai ter a lista de tudo que vai ter na sua loja. Aqui eu vou ter vou explicar só um método, porque todos os métodos são iguais. O que vai mudar às vezes é só o atributo que passa, tipo de atributo que passa e tudo mais. Aqui eu tenho um método que chama adiciona cliente, que ele vai receber um cliente como parâmetro. E ele vai pegar esse objeto aqui, cliente, né? E vai adicionar passando esse parâmetro aqui. Então basicamente esse método aqui é para adicionar um cliente toda vez que no main lá a pessoa clicar em cadastrar um cliente. Ele vai adicionar um cliente nessa variável, nesse objeto aqui. E aqui eu tenho um método de pesquisa. O método de pesquisa, eu vou passar o nome como parâmetro. Basicamente eu vou pegar uma lista de clientes, né, que vai se chamar pesquisa cliente, e ela vai receber o novo array list de cliente. E aí aqui eu vou pegar esse cliente aqui e vou percorrer ele inteirinho. Percorro ele até encontrar o nome do cliente que eu tô querendo. E esse if é justamente para ver se o nome do cliente vai ser igual. Então equal de ignore case nome. Se o nome tiver igual tiver nessa lista de cliente, ele vai adicionar o cliente para essa variável e depois vai retornar. Então basicamente é isso que ele vai fazer. Ele vai pesquisar um cliente, esse método aí. Isso daqui eu fiz para todas as classes que tem no programa ali. Beleza, vamos aqui para o menu, que é uma parte bem interessante também. Aqui no menu eu setei todos os atributos que eu preciso, todos os atributos de pessoa, todos os atributos de cliente, todos os atributos de funcionário, todos os atributos de enfim, todos os atributos de todas as classes. Aí eu comecei a criar métodos, né? Aqui eu também criei o menu para ser um leitor no main, e aqui eu vou criar aqui todos os métodos para receber os parâmetros, dos objetos das classes. Então eu criei uma pessoa, a pessoa, qual é o nome dela, leitor, né? Leitor por nome, qual é o CPF, leitor para o CPF, qual é o endereço, scan para o endereço, qual é o telefone. Aqui tem uma coisinha diferente, que aqui eu chamo informações pessoas para pegar todos eles, para não ter que ficar repetindo código. Então é um método público do tipo cliente, chama dados cliente, que vai receber esse método mais os atributos da classe cliente. E aí no final eu crio um objeto e retorno o objeto. Nessa classe de funcionário eu faço a mesma coisa, porém que tem um tratamento que eu fiz aqui, que é para variáveis booleanas. Basicamente, quando tiver uma variável booleana, eu vou tratar ela dessa maneira. Eu vou pegar a resposta do cliente, se ela vai ser sim ou não, eu peço para ele digitar, né, no usuário, na verdade. Vou pedir para ele digitar sim ou não. E se a resposta for sim, eu vou atribuir o valor true para essa variável de booleana. Se a resposta for não, eu vou atribuir o valor false para essa variável booleana. Mesma coisa, crio o objeto e retorno o objeto. Então, assim que eu tratei variáveis booleanas aqui. Todas as vezes que você vê alguma variável booleana aqui, vai ser assim que vai ser tratada. No veículo, eu criei informações veículo igual da pessoa lá em cima, só que quando eu chamo quando eu crio esse método aqui do tipo carro, por exemplo, é a mesma coisa, porém, no final eu tenho que chamar aquele método que calcula valor para estar calculando o valor de venda, né? Então aqui vai retornar o valor calculado também. E aí depois eu retorno o objeto. Carro eletrônico, a mesma coisa. Por exemplo, aqui na moto tem tanto o caso da booleana quanto o caso aqui do método. Então, basicamente é isso para todas as classes. Na venda, eu não pergunto o ID porque o ID é incrementado de forma automática, certo? Mas é basicamente a mesma coisa, tudo tratando da mesma maneira como eu tratei nas outras.
e aqui os getters e setters que eu coloquei na classe. E aqui agora a gente vai ter, né, o main. Bom, melhor do que mostrar o main é rodar o código, mas eu vou dar uma passada rápida. Basicamente aqui o usuário vai digitar uma opção, escolher uma opção. Se for cadastrar uma pessoa, ele vai chamar aquele método que está lá na classe loja de carros, que ela adiciona carro, e vai passar os dados do cliente, que é o método que está aqui na classe menu, que vai ler os dados do cliente. Então, bem tranquilo, a mesma coisa para cadastrar funcionário e fornecedor. Para pesquisar, o que muda é só o método que eu passo aqui como resposta aqui da pergunta. Basicamente, eu vou passar aquele pesquisa cliente, né, no caso aqui do cliente, que é o que eu fiz aqui, esse pesquisa cliente aqui, que eu fiz na classe loja de carros. Então, isso daí eu fiz para carro, né, que é veículo, mesma coisa, e para venda também, né, para venda aqui também, pesquisa venda, informações venda, aqui eu vou passar o menu adiciona venda da classe de loja de carros, bem tranquilo. No case 7 eu coloquei para printar tudo que você cadastrou, então vai dar para printar tudo que está nessa classe de loja de carros. E caso você queira sair do programa, digite uma opção errada, ele vai falar, deseja continuar no menu sim ou não. Se você digitar N, você sai. E se você digitar S, você fica. E é para isso que serve o while aqui. Então eu vou estar rodando o programa para mostrar para vocês. Bom, vamos cadastrar um cliente. Aqui ele vai pedir a opção, qual pessoa que você deseja cadastrar. Ele é um cliente, ele é um funcionário, ele é um fornecedor? Vou cadastrar um cliente, o nome dele vai ser André. O CPF dele vai ser 126678910. O endereço vai ser Rua A, número 10, Centro, bairro. Telefone 35 99999 9999. Cadastro de investimento 14/3/1999. Idade 24. Então, cliente cadastrado com sucesso. Vamos pesquisar esse cliente para ver se está funcionando? Vamos lá então. 2. Que eu desejo pesquisar qual pessoa? Cliente, que eu acabei de cadastrar. Então, venho aqui, digito André, que foi o nome que eu cadastrei, e está aqui as informações do meu cliente. Então, basicamente, esse foi o meu programa. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.